Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos. Sintam-se amados por Deus, em primeiro lugar, e por nós também, como sua igreja. Hoje, né, irmãos? Vamos partir o pão, né? O encargo que está queimando no meu coração é fazer discípulos para Jesus, né? Todos os membros funcionando. Só que hoje é a mesa do Senhor, né? O encargo está queimando, mas tem que falar, o foco é isso daqui. Amém. E tem uma mensagem que eu estou para dar há meses. Só que acho que chegou o dia de dar ela. O tema da mensagem não é um curso de contabilidade não, tá, irmãos? O tema da mensagem é o seguinte: o boleto, o cheque em branco e os boletos. Vocês vão entender o que eu estou falando. Lembrando, o boleto com B maiúsculo, o cheque em branco e os boletos. Vocês vão entender. Abram em Salmos, capítulo 49. Amém? 49, a partir do versículo, vamos ler o salmo inteiro. Está com tempo mesmo? Né? Povos todos, escutai isso. Dai ouvidos, moradores da terra, todos da terra, tanto plebeus como os de fina estirpe, todos juntamente, ricos e pobres. Os meus lábios falarão sabedoria, o meu coração terá pensamentos judiciosos. Inclinarei os ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma ao som da harpa. Por que hei de eu temer no dia da tribulação, quando me saltei a iniquidade dos que me perseguem, dos que confiam nos seus bens e na sua muita riqueza se gloriam? Se fixe no versículo 7 e 8. Ao irmão, verdadeiramente, ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessará a tentativa para sempre, para que continue a viver perpetuamente e não veja a cova, porquanto vê-se morrer os sábios, e perece tanto o astuto como o intépito, os quais deixam os outros as suas riquezas. Vamos parar por aqui. Não está para ler o inteiro, não. O versículo 7 e 8, irmãos, fala o seguinte: ao irmão, verdadeiramente, ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate. Por quê? Pois a redenção da alma deles é caríssima. Quanto é que vale a alma do ser humano? Caríssima. E cessará a tentativa para sempre. Tem como pagar o preço da alma humana? Será que existe como pagar esse preço? Quem que pode pagar esse preço? Né? A gente tem uma figura de Deus salvando uma família em Gênesis capítulo 6. A gente vai pegar só um detalhe ali para a gente entender melhor. Gênesis capítulo 6, versículo 14. Vocês lembram, né? Deus, a iniquidade aumentou, Deus prometeu com um dilúvio destruir toda a terra, mas preservou uma família, mandou fazer uma arca. E tem uma parte interessante que é o versículo 14. Acharam? Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos, e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Essa palavra, irmãos, betume, que é tipo aquela piche, né? Que eles colocavam entre as tábuas para não passar água. Então, qual era a segurança para quem estava de dentro? Quando eles isolavam o betume, não vai passar água.
E quando Deus olhava de fora, ele via o quê? O betume. O que significa betume, irmãos, no original? Preço de uma vida, ou resgate. É como se falasse o quê? Alguém pagou um preço para guardar aquela arca. Para quem estava de dentro, estava seguro. O betume está aqui. O preço de um resgate foi pago. E Deus, quando olhava de fora, ele olhava o betume. Que é uma figura do quê, irmãos? Do Cristo que ia pagar o resgate lá na frente. Porque é assim que acontece. Irmãos, quando Deus olha para nós, ele olha o quê? Os que foram salvos. O sangue derramado do Filho dele. O preço que foi pago. E nós, irmãos, qual é a nossa segurança quando a gente olha para Deus? O sangue também. O preço de um resgate. Lembra preço? Lembra o boleto? O boleto é grande. Foi pago um preço grande. Vamos lá, Salmos capítulo 2. Salmos capítulo 2. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Amém. É só o versículo 12, irmãos. 12. Salmo capítulo 2, versículo 12. Quem está sem Bíblia aqui, levanta o braço. É povo crente mesmo, está com Bíblia, é isso aí. Então vamos lá, irmãos. Preste atenção nisso daqui. Beijai o filho, para que se não irrite, e não pereças no caminho, porque dentro em poucos dias se lhe inflamará a ira. Bem-aventurado todos os que nele se... Beijai o filho. Ele está falando de quem aqui, irmãos? Que quando a gente beija ele, ama ele, a gente é salvo da ira. Está falando de quem? Do Filho eterno de Deus. E aqueles que acham refúgio nele, em Jesus, são salvos da ira. Assim como a arca era o compartimento para salvar a família de Noé da ira que Deus derramou, está vindo agora uma ira, irmãos, que vai ser derramada com fogo. E uma arca está sendo construída, que é o corpo de Cristo. Se você está em Cristo, se você beija o Filho, você vai estar guardado. Então, beija o Filho, Bruno. Ama o Filho. Por que os muçulmanos não podem ser salvos? Porque eles só creem no Pai. Nós cremos no Pai e no Filho eterno de Deus, que se fez carne e pagou o preço do resgate. E agora hoje a gente tem que fazer o que, Alice? Beija o Filho. Beija o Filho. Ama Ele. Hoje aqui, irmãos, isso daqui, irmãos, contém uma realidade tremenda. O Filho morreu por nós, pagou o resgate. E agora o que a gente tem que fazer, Alice? Beija o Filho. Ama Ele. Amém? Falando ainda sobre o boleto. Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2. Aqui vai falar do boleto. O boleto. Versículo 9. Amém? Glória a Deus? Glória a Deus. Porque nele, Colossenses capítulo 2, versículo 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Quem? Beijai o Filho. É nele. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo. Então, quem não foi batizado ainda não foi sepultado com Cristo. No qual, igualmente, fostes ressuscitados,
O batismo o que é? Morre com Cristo, ressuscita com Cristo. Amém? Mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, aí é todos nós, irmãos, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida com ele, juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Aí vem um boleto. Tendo cancelado o escrito de dívida. Ele pegou o boleto que estava no nosso... Cada um aqui tinha um boleto, irmãos. Estava lá, Cadson Bruno. No meu nome, boleto. Aqui está falando que ele pegou esse boleto, cancelou. Como é que dava para pagar esse boleto? O preço da alma do homem é caríssimo. Não tem como pagar. O Filho de Deus teve que vir se fazer carne, irmãos, para pagar esse boleto. A gente vai entender aqui. Vamos lá. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, é o SPC de Jeová, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Ele pegou esse boleto mesmo. Sabe o que ele fez? Removeu inteiramente, encravando na cruz. Por isso que é o boleto. Nesse boleto, Rick, estava o nome de todo mundo aqui. Ele pegou esse boleto e encravou na cruz. Está cancelado. E despojando os principados e potestades, publicamente o expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Irmãos, quando Adão pecou, todos pecaram. Amém? Todos pecaram. E quando Adão pecou, comeu a árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus lançou ele para fora do jardim e colocou 2 querubins, para eles não tiverem mais acesso à árvore da vida, porque se eles comessem da árvore da vida, eles vão viver eternamente, mas com pecado. Então Deus fechou. E agora, o que tinha que acontecer? Tinha que ter alguém justo, com a glória de Deus, com a justiça de Deus, com a santidade de Deus, para pagar esse preço. Tu conhece alguém? Tu conhece algum vizinho teu que é santo? Que é justo? Que tem a glória de Deus? Conhece, irmão? Então, para quem aqui não foi salvo ainda, a dívida está lá, né? Quem aqui já foi salvo? Amém. Levanta o braço. Amém. Tem gente de braço fechado aí. Hoje pode ser o dia que você vai reconhecer a obra que Jesus Cristo fez. E você vai ter o seu nome apagado. Tira a taberna, pendura aí. Uma hora a conta vai chegar, irmão. E vai ter que pagar. Mas vamos continuando. 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6. Versículo 19. Isso, versículo 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Por quê? Porque foste comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso, pois fostes comprado por preço. Em 1 Coríntios ainda, capítulo 7, versículo 23. Amém? Por preço fostes comprados. Não vos torneis escravo de homens. Então, beleza. Nós já entendemos que nós, todos os homens, tinham uma dívida para com Deus. Quando a pessoa fala, pegando o evangelho, olha, aceita o Senhor para tu ser salvo do inferno, para tu ser salvo do diabo. Irmãos,
A gente foi salvo, sabe de quê? De Deus. Salvo da ira de Deus. A pessoa tem medo de diabo, irmãos, tenha medo de Deus. Temor de Deus. A nossa dívida era com quem? Com Ele, com Deus. Só que Ele é tão amoroso, Wendel, que Ele enviou o Filho dEle, que era o único que poderia pagar essa dívida. Amém? Amém. Entendemos que o Filho de Deus pagou esse preço do resgate. Alma caríssima, só o Filho de Deus, santo e justo, poderia pagar esse preço da alma. Ele pagou o preço, certo? O boleto está pago? Amém? Amém? Alguém tem dúvida ainda? Não tem como ter dúvida, irmãos, porque o túmulo está vazio. Ele ressuscitou. Amém. A prova de que Deus aceitou o sacrifício de Jesus é que Ele ressuscitou. Amém? Amém? Então, beleza. Boleto pago. O que isso gera para nós, irmãos? Tem um plus aí, top de linha. Além de você pagar a minha dívida, o que eu ganho? Um cheque em branco. Amém. Lembrando, quando eu falo de boleto, é pecado, irmãos. Lembre, o boleto era o pecado. O que é o cheque em branco? É isso mesmo. 1 João capítulo 2. Eu coloquei essas figuras para entender melhor, tá, irmãos? Hoje em dia tem tanta gente no SPC, aí a pessoa pode se comparar. 1 João 2, versículo 1 e 2. Amém? Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos junto ao Pai Jesus Cristo, o justo. Aleluia! E Ele é a propiciação, ou irmãos, ou conciliação, meios para tranquilizar. Ele é essa conciliação. Ele é a conciliação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo do mundo inteiro. Ele fala, irmãos, eu falo isso aqui para vocês não pecarem, mas se vocês pecarem, se for gerado algum... Eu peco contra o Wendel. É gerado um boleto automaticamente no meu nome. E aí, como é que eu faço para pagar? Acabamos de ler aqui. Como é que faz? Temos advogado junto ao Pai? Jesus Cristo. O justo. Amém? E Ele é essa apropriação. Quando a gente pega o sangue, é o cheque em branco. Como é que faz para pagar essa dívida? Esse pecado que eu cometi contra o Wendel? Pega o sangue e paga a dívida. Vocês estão entendendo, irmãos? Tinha um boleto impagável, ele já pagou. Só que além disso, ele derramou o sangue dele. O sangue dele está disponível. Quando eu peco, o que acontece? Gera um boleto. Como é que eu faço para pagar o boleto? Sangue de Jesus. Amém? Está claro aí? Em 1 João ainda, capítulo 4. Versículo 9. Amém? Versículo 9 e 10. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como? Pelos nossos pecados. Isso aqui que é amor, tá, irmãos? Eu sei que tem várias formas de demonstrar amor, fazer carinho e tal, mas essa aqui é o amor. Ele só tinha o filho dele, ele deu o filho dele. Isso é amor, Riana. Quando a gente se dá pelas outras pessoas, isso é amor. Amém? Então, beleza. Tinha um boleto grande, Jesus pagou esse boleto. E agora o sangue dele é o meu cheque em branco. Se eu pecar, o que eu faço? Cheque branco, aplico o sangue.
Amém? Está claro? Está claro, irmãos? Que agora vai entrar na parte, a nossa parte agora. Lembra? O boleto, o cheque branco e agora os boletos. Eita, que agora a espada vai cantar. Vamos lá? Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18. Graças a Deus pela mesa dele, que é uma oportunidade de haver reconciliação. Vamos lá, capítulo 18, versículo 15. Amém? Amém? Se teu irmão pecar contra ti, opa, o Wendel peca contra a Mila, é gerado um boleto. Amém? No nome de Wendel. Vai arguí-lo entre ti e ele só. Obrigado, irmão. O Senhor te abençoe. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2, 3 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não te atender, diz-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Em verdade vos digo, que tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo, que se 2 dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então Pedro, aproximando-se, perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Porque meu pavio é curto, Jesus. A gente já sabe que é Pedro aqui, né? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Aí, irmãos, ele vai fazer uma junção aqui, ó. Por isso, aí vai contar uma parábola no que diz respeito a perdoar o irmão. Ele vai contar uma parábola agora, para tu entender um pouco melhor, que às vezes com uma figura de linguagem, Pedro conseguiria entender melhor. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 denários. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida, o boleto, fosse pago. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. O servo falando com o rei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se. Lembra da última mensagem? O que é compadecer? Se removendo as entranhas por dentro. Lembra o bom samaritano? O cara lá ferrado, ele se compadeceu. É a mesma palavra, irmãos. Onde é que está? 27. Compadecendo-se, mandou embora e perdoou o boleto. Era grande, tinha como esse servo pagar a dívida? Tinha como ele pagar? Mas o rei se compadeceu dele. O que ele fez? Está perdoado. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos. Conta um irmão que lhe devia, lembra, a dívida era impagável. Aí o irmão devia ele 100 denários. E agarrando, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei.
Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando, lhe disse: servo malvado. Eu achava que Deus era só amor. Perdoei-te aquela dívida toda, o boleto, e ainda deixei o cheque branco do meu filho? Porque me suplicastes? Eu perdoei, paguei o boleto grandão. Não devias tu, igualmente, compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Agora olha o Deus de amor aqui, Marcelo. E indignando-se. Olha Deus aqui, irmãos. O seu Senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. É uma parábola, né? Aí vai falar assim, ó, aí vai fazer a ligação. Assim também. Assim também, igualzinho, esse rei fez com esse servo malvado, assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu... Eita, Jeová! É muito... O que vocês acham disso aqui, irmãos? Alguns que acham que Jesus é um Papai Noel da estrela. Assim também. Sabe por que esse rei se indignou? Eu vou explicar para vocês. Marcelene, Deus ama o seu filho mais do que tudo. Ele pegou esse único filho, enviou para a terra, para sofrer tudo aquilo que sofreu, irmãos, para pagar a minha dívida. Vamos lá, vou me colocar, para não colocar ninguém aqui no bolo, eu vou me colocar, para pagar a minha dívida, Williana. Foi cuspido, amaldiçoado, maltratado, foi para o madeiro, morreu. Aí, eu fui salvo, Williana. Glória a Deus. Não precisei fazer nada. Ele pagou todo o preço. Aí agora, eu vivendo a minha vida como cristão, o meu irmão tem uma dívida comigo. É gerar no boleto. Aí eu não perdoo, meu irmão. Vocês acham que o pai não vai se indignar? Sabe por quê, irmãos? Vou explicar para vocês. Lembra? Ele pagou a dívida, o boleto. Foi gerado um cheque branco. Além de eu mandar o meu filho para perdoar o boleto de vocês, eu deixo disponível o sangue dele, para qualquer momento vocês clamarem o sangue, e assim, mesmo assim, você não perdoa? Indignando-se. Essa é a palavra para o pai tem para esses filhos que não perdoam os seus irmãos. Eu quero mesmo que o Espírito Santo perfure o coração de você nessa noite. É para perfurar mesmo, irmãos. É para perfurar. Quem ainda tem mágoa de alguém? Quem ainda não perdoou seu irmão? É porque vocês não tocaram ainda no preço que foi pago. Aquele hino que a gente cantou é muito lindo. Levanta a mão. Eu sei que... Tu sabe nada, cara pálida. Se tu soubesse, tu ia perdoar. Eu sei que tu sabe mesmo que foi pago um alto preço. Porque se você soubesse, você perdoaria o seu irmão. Quantas vezes? Quantas vezes for necessário. Sabe por quê? Porque o pai, ele vai se indignar e vai colocar você na prisão. Irmãos, é necessário a gente falar isso aqui hoje. Porque é a mesa do Senhor. É o filho, beija o filho. Sabe quando a gente faz isso, quando perdoa o irmão? A gente está cuspindo na mão dele. Está cuspindo aquilo que ele fez por nós. Beija o filho, ama ele.
Senhor, assim como o Senhor me amou, isso é amor, eu vou amar os meus irmãos. Eu vou amar aquele que gerou um boleto contra mim. Está perdoado, irmão. Meu boleto era bem maior. Está perdoado. Lucas 12. É isso mesmo, Jesus. Perfura. Perfura. Lucas 12. Lucas 12. Versículo 58. Eu sei que foi pago alto preço. Tá bom. Sabe sim. Lucas 12, versículo 58. Quando fores o teu adversário ao magistrado, esforça-te para te livrares desse adversário no caminho, para que não suceda que ele te arraste ao juiz. O juiz te entrega ao meirinho, o meirinho te recolhe à prisão. Digo-lhe que não sairá dali enquanto não pagares o último centavo. Briga de casal acontece muito, né? Essa é uma exposição aqui, tá? Por favor. A Eli gera um boleto com o André. E o André não perdoa o boleto dela. Paga. Eu não te perdoo. O que vocês acham que vai acontecer, irmãos? O que vocês acham? Vocês acham que o papai do céu, como o Davi fala, é papai do céu, você acha que o papai do céu vai estar feliz com você? Ou ele vai vir julgar você? Irmãos, a gente tem brincado de ser cristão. O que nos fez ser cristão, irmãos, foi que o Filho de Deus derramou o sangue dele por nós, perdoando o boleto, deixando o cheque branco, que é o sangue dele. Olha, não é para vocês pecarem, mas se alguém pecar, o boleto, aqui, ó, o cheque branco está aqui, ó, pode usar. Confessa o pecado, aplica o sangue e prossegue. O cheque está em branco. Aí minha dívida está perdoada, o cheque branco está na minha mão, eu faço assim com o cheque, ó. Não perdoo. Irmão, vocês acham que isso é brincadeira? Vocês acham que isso é brincadeira? 1 João 3. Por que eu não escuto nem glória a Deus? Por que será, irmãos? Ima aquela, massageou o ego. Não escutam glória a Deus? Isso aqui é evangelho, irmãos. O evangelho é Jesus Cristo e esse crucificado. Ele não está no jet ski. Ele está, crucificado e agora ressurreto dentre os mortos. Lá na glória tem alguém com as marcas, irmãos. Tem alguém com as marcas. Foi pago um alto preço. Há alguém com as marcas na glória. Olha aqui, Tomé, toca aqui. Olha aqui o buraco, pega aqui do meu lado. Alguém pagou um alto preço para hoje você virar as costas para o irmão. Você cria vergonha nessa sua cara, rapaz. 1 João capítulo 3. Sabe que eu estou assim, irmãos? Aí, irmão, por que você está assim? Porque o meu Deus está assim. Porque o meu Deus está assim. Ele está indignado com aqueles que não perdoam. Eu estou assim, irmão, porque o meu Deus está assim. E eu tenho um zelo pelo meu Deus. E eu espero que vocês também tenham zelo por Ele. 1 João capítulo 3. Isso aqui não é ódio não, tá? É zelo. Estou pecando não. Versículo 11. Tem uma mensagem lá no canal, Irmãos em Cristo. Como é que eu dei aquela mensagem? Faz muito tempo que eu dei. Acho que assassinando os irmãos, né? Procurem lá. Não me lembro agora o nome. Mas tem duas mensagens, irmãos, bem longas, que diz tintim por tintim tudo que eu estou falando. Acharam? 1 João capítulo 3, versículo 11. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta. Irmãos, não mudou não, tá? Desde o princípio, a mesma mensagem. Que nos amemos. Oh, glória a Deus. Não segundo Caim. Irmãos, você sabia que se você não perdoa seu irmão com ódio do irmão, você é Caim? Imagina, Caim e Abel indo para a igreja, né?
Aí Caim mata Abel. E aí? Você é Abel ou você é Caim? Não segundo Caim, que era do... E assassinou a seu irmão. Por que assassinou? Porque as suas obras eram mais. E a de seus irmãos, justa. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos, glória a Deus, que já passamos da morte para a vida. Por quê? Amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Como é que eu sei que eu passei da morte para a vida, Yannis? Se eu amo os meus irmãos. Todo aquele que odeia seu irmão é? Nossa, eu pensava que João era o apóstolo do amor. Isso aqui é amor, irmãos. Ora, vós sabeis que todo assassino... Vamos lá, irmãos, vamos lá. Assassino não é aquele que dá tiro não, tá? Na Bíblia. Assassino é aquele que odeia. Vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor. Como? Que Cristo deu a sua vida por nós. Cristo pagou o boleto por nós. E nós devemos dar nossa vida pelos irmãos. Boleto pago, irmão. Cara, desculpa, irmão, fiz aquilo para ti. Irmão, está pago o boleto. Fique em paz, irmão. O meu irmão mais velho, Jesus Cristo, o boleto foi bem mais alto. Eu era inimigo dele. Ele deu a vida por mim. Para a gente finalizar, João capítulo 13. Quem está aqui ainda? Versículo 34. Aleluia. Amém. O antigo mandamento era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Esse é o antigo. Aí Jesus, Bruna, aí Jesus fala bem assim, ó, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como é que ele nos amou? Que também vós ameis. Como é que se ama? Como é que se ama? Dando a vida. Aí vai acontecendo o seguinte, Marcelene. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se louvar direitinho nas reuniões, se falar bonito, se não faltar reunião, se não chegar atrasado na reunião. Como é que a gente vai ser conhecido? Discípulo de Jesus. Se tiver amor uns aos outros. Eita, glória a Deus! Irmãos, as pessoas vão conhecer que nós somos discípulos de Jesus. Como, Ruiana? Se nós amarmos uns aos outros. Amém? Amém. Deu para entender? Agora é praticar. E nada melhor do que a mesa do Senhor, que está demonstrando aqui, irmãos, esse amor. O corpo, que é o pão, separado do cálice, que é o sangue. Isso está falando, tá passando que mensagem para nós? Alguém morreu. Quem foi que morreu? O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O nosso Senhor Jesus. Ele morreu. Aí ele falou, façam isso em memória de mim, até que eu venha. Amém, irmãos? Amém, Amém irmãos? Amém.
O boleto foi pago. E hoje, quem não entendeu ainda, aproveita. O cheque branco está aí. Arrependam-se. Se reconciliem. E apliquem o sangue. Pega o cheque branco. Eu tenho o boleto aqui no nome do Wendel. Favorecido. Wendel. Está aqui o Wendel. Está pago, irmão. Fica tranquilo. Está perdoado. Amém? Amém, Dali? Então vamos ficar de pé. Se alguém conseguir ficar em pé, né? Aleluia. Pai, nós te adoramos nessa noite. Obrigado pela tua bendita palavra. Ela vem para nos confrontar mesmo. Porque o Senhor nos ama, Jesus. O Senhor continua nos amando. O teu sangue está disponível até hoje para nós. Se confessarmos nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado, todo delito. Ó, papai, que possamos falar com convicção a oração do Pai Nosso. Pai, perdoa as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado a quem me deve. Essa é a oração do Pai Nosso, irmãos, verdadeira. Será que alguém aqui tem coragem de falar assim para Deus? Deus me perdoa, assim como eu tenho perdoado a quem me deve. Porque essa é a oração do Pai Nosso. Quem tem coragem de falar aqui, irmãos? Temos que ter essa coragem. Claudimara, Pai, me perdoa, assim como eu tenho liberado perdão para quem deve. Minha dívida contigo é bem maior. Amém? Então, irmãos, vamos adorar. Eu oro aqui, Espírito Santo, vem agora. Vem agora, Espírito Santo. E perfure os corações. Vá onde ninguém pode ir, onde não tem como fingir. O Senhor falou que aquele que não perdoar do íntimo, o seu irmão, vai agora no íntimo, Espírito Santo. Quebra orgulho, quebra tudo, Espírito Santo. E derrama o amor do Pai nos nossos corações. O Senhor já tem derramado, derrama mais. Nos enche aqui nessa noite. Nos enche com a tua presença. Glória a Deus. Bendito seja o teu nome.